Graça e paz a todos. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Patrícia e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito do meu testemunho e que seja para a honra e a glória do Senhor. Há algum tempo o Senhor tem colocado isso no meu coração e, bem, vamos lá falar um pouco dele. Eu e meu esposo, a minha família, nós viemos de uma restauração de casamento e alguns anos atrás eu estava num culto e o Senhor usou uma serva para dizer assim: eu sou Deus que permiti que o diabo tocasse no que você mais ama. Eu não tinha certeza, plena convicção do que realmente seria, mas eu sabia que não seria uma prova fácil. E o Senhor começou a me dar muitos sonhos, eram muitos. Eu cheguei a ter 2, 3 sonhos por noites. E aqueles sonhos eram concretizados, eram realizados numa questão de dias. Uma certa vez eu sonhei com o meu esposo. Nós dois estávamos entrando numa loja e havia uma vendedora com graça. E ele não barrava aquilo. E eu dizia assim para ele: se você não acabar com isso, você vai sair da minha casa. E, enfim, eu acordei assim, meio, atordoada. Estava indo buscá-lo no trabalho naquele dia e eu contei o sonho para ele. E ele falou: vida, o que seria? Eu falei: olha, eu acho que está muito claro. E pense bem no que você vai fazer. Porque o final do sonho era: você saía da minha casa. Eu dizia a você que se você não terminasse com isso, você sairia da minha casa. Enfim, nós tivemos um casamento muito bom, né? Éramos referência como casais. Todos os jovens falavam: quando eu crescer, quero casar e quero que seja como o casamento de vocês. Mas aprove Deus tocar no que a gente mais amava. E o tempo foi passando, né? Poucos dias, não foram muitos dias. E o meu esposo já estava muito frio na presença de Deus. Nós somos um casal de pastores. E ele muito frio, muito gelado, já pouco indo. Porém, eu falei: opa, como eu luto por famílias, como Deus me usa nesse ministério, agora chegou a vez de eu lutar pela minha família. E aí eu fui lutar, fui orar, fui fazer campanha. E eu me lembro que eu comecei a fazer 21 dias de campanha ao meio-dia. E tinha um propósito por ser nesse horário, ao meio-dia. E ali, eu fazendo essa campanha, quando chegou no meio dessa campanha, veio uma missionária pregar em nossa igreja. E aí ela bateu em minha mão e falou assim: esse será o seu maior testemunho. E eu fiquei olhando, eu falei: meu Deus do céu, me dê forças, né? Me dê graça. E meu esposo já estava se afastando da igreja, já estava trabalhando no serviço dele, colocaram ele para trabalhar viajando e a gente cada vez mais distante. Tudo que acontecia já era um motivo de gerar brigas e nós não éramos assim. Mas eu falava: Deus, como o Senhor me levantou para trabalhar com casais, para lutar por famílias, eis-me aqui, Senhor, vou lutar pela minha. E aí, quando chegou no 20º dia dessa campanha, eu louvando a Deus, exaltando a Deus, porque já estávamos para encerrar essa campanha. Estávamos não, né? Eu estava para encerrar essa campanha e eu dizendo: graças a Deus, estou terminando essa campanha, e no outro dia seria o último dia. Eu havia tido um sonho de novo e o adversário usava muito meu esposo nesse sonho. Ele virava, era o diabo, e ele dizia assim para mim: eu vou te destruir. Ele desvirava, era o meu esposo. Ele virava, era o diabo. Ele desvirava, era o esposo. Era uma guerra muito grande dentro do meu quarto. E eu sei que eu conseguia sair dali com a minha filha e eu olhava e dizia: não, você não vai me destruir, eu vou acabar com você. E aí, quando foi no 20º dia, eu fui pro culto, já era um culto à noite. Quando eu cheguei em casa,
ele já estava bem diferente. E aí eu sentei à cama e perguntando para Deus por que aquela situação. E aí, quando eu sentei à cama, havia um celular e eu já era bloqueada no celular, já estava bloqueada, a gente estava num relacionamento muito difícil. Porém, era uma família, filhos, igreja, toda uma estrutura, né? E aí chegou uma mensagem, e era uma mensagem de uma moça. E eu vi, mas eu não podia abrir porque eu era bloqueado, não tinha como, não tinha acesso. E eu disse assim a ele: abre esse celular agora que nós vamos ver essa mensagem. E aí a gente é tido por doida, por louca, você não viu nada e não sei o quê. Mas a decepção era tanta, eu não estava acreditando no que eu estava vendo, na verdade. E eu fui para o meu quarto, né, orar. Eu ajoelhava, eu levantava, eu fui para um lado, eu fui para o outro, eu falava: Deus, eu não acredito que eu estou passando por isso. A mensagem não dizia nada, tinha 2 letras, mas era o suficiente para eu entender, porque Deus já havia me mostrado. E era uma amizade colorida, né? E ali eu falei: meu Deus, eu não vou suportar essa prova. E eu me lembrava do que Deus havia dito a mim. Ele disse: eu permiti que o diabo tocasse no que você mais ama. E naquela noite de confusão que eu vi tudo aquilo, o que eu ouvi da parte dele foi: você nunca me amou. E ele me dizia isso: você nunca me amou. E já não era aquela pessoa, aquele homem, né, com quem eu vivia, com quem eu era casada. E ali eu não sabia, mas eu tinha uma jornada muito grande para enfrentar. No outro dia eu liguei para uma pastora. Não tinha muito contato com ela, mas eu sabia que ela era uma mulher de Deus. Como eu sou também uma pastora, eu não podia sair, né, falando para todo mundo, ou espalhando. Na verdade, eu não sabia nem o que eu estava vivendo. Eu disse a ela assim: você pode me atender? E ela disse: pastora, posso. E aí nós fomos a uma outra igreja, que na época eu tinha, e aquela pastora me pegou no chão. E eu falei assim: olha, eu sinto o final do meu casamento, eu não estou preparada para isso. E ela falou assim: Deus é contigo, você é uma mulher de Deus. Eu falei: eu não estou preparada para isso. Eu não estou preparada para viver isso. Passamos uma manhã juntas, né? Até no início da tarde estávamos juntas. Ela me deu muitas palavras, me trouxe muitas palavras de encorajamento. E eu voltei para casa, né? E ele falou assim para mim: bem, acalmou seu coração? E eu dizia: Deus, eu me conheço, eu sou geniosa. Eu não sei se eu vou ter estrutura para isso, meu Senhor. Enfim, eu sei que eu voltava de muitas visitas e mulheres chorando pelo marido, mulheres chorando pelo lar, era marido que traía. E eu chegava em casa pensando comigo, não expondo a vida de ninguém, porque quem congrega comigo, quem anda comigo me conhece. Jamais vou expor a vida de alguém, não é do meu feitio. Mas eu pensava com os meus botões: como que ela consegue chorar por uma pessoa? Como que consegue chorar por um homem? Eu julgando uma causa que eu não conhecia. E agora lá vinha a minha história, né? Porque quando a gente lida com a história dos outros é fácil. Agora lá vinha a minha história. E eu pedindo graça, muito machucada, muito ferida, e eu não tinha noção da minha prova. Bem, meu esposo já não estava mais dentro da igreja. Eu dei continuidade à igreja, às igrejas na época, e eu só pedia a Deus graça, chorava manhã, tarde e noite. A empresa colocou ele para trabalhar viajando, eu não tinha satisfação de nada. O celular dele, que na verdade já estava também bem ruim, então a gente não tinha contato, para um contato que a gente tinha todos os dias, daqui a pouco a gente não tem contato mais, e eu tive que me desacostumar à marra de um casamento. Foi a marra mesmo. Então, às vezes eu mandava mensagem, às vezes eu falava, às vezes eu esperava alguma coisa, uma notícia de que tá vivo, tá morto, e nada. Eu não tinha notícias. E quando tinha, era da pior forma possível. E eu dizia: Deus, me ajuda, porque eu não sei até onde eu vou suportar. Quando eu olhava para o meio da igreja, eu via vários casais que Deus me usou para restaurar.
E eu falava, Senhor, eu não posso falar aqui no meio que eu estou me separando. Como que eu vou fazer isso, Senhor? Esses casais não vão aguentar. Eu tinha certeza, tinha um casal que eu tinha certeza que não iria aguentar, porque era um casal de novo convertido e estava numa situação muito complicada. E eu falava, esse casal não vai aguentar e eu preciso aguentar mais um dia. Eu comecei a ter, eu já tinha dores muito fortes na alma. Era uma dor que me dava vontade de colocar a mão dentro do meu coração e arrancar a alma, arrancar o coração de lá de dentro. Eu não tinha paz, eu não conseguia dormir e o Senhor me dando sonhos. Aquilo que ele não dizia onde estava, o que fazia, Deus me mostrava. Eu sabia de tudo. Eu sabia de tudo porque eu sonhava com tudo e eu contava para ele. Deus me deu um sonho assim, assim, assim. Deus me deu um sonho assim, assim, assado. E ele dizia, para mim é invenção do que você fala. Enfim, eu sabia que estava em guerra. Quantas vezes o inimigo usou a boca dele para dizer, eu pensei que você fosse forte, mas você é fraca. E eu ia chorar. Uma certa vez, essa pastora, mais uma vez que me atendeu, ela falou assim, minha filha, não chore na frente dele. Aprenda a orar de uma outra forma. Não ore na frente dele, não chore na frente dele. Mas era impossível, porque eu andava na rua e as lágrimas caíam sozinha. Eu não conseguia me conter, eu não estava preparada para perder minha família, para minha família ir para o chão, eu não estava preparada para aquilo. E eu só dizia, Deus, por que o Senhor não levou um de nós dois? Seria mais fácil ter enfrentado o luto do que enfrentar tudo isso daqui que eu estou enfrentando hoje. Eu comecei a ter crises de ansiedade, eu comecei a ter insônias, eu não conseguia dormir. Por 90 dias seguidos, o adversário ele se apresentava dentro do meu quarto, todas as noites. Quando eu chegava, uma média de 6h30 da tarde, como ele viajava em torno de quarta, quinta e voltava aos domingos, sábado, domingo, o adversário se apresentava a mim todas as noites. E ele dizia, quem é você agora? Louva agora, adora agora, quem é você agora? Eu não tinha estrutura para aquilo. Eu acordava gritando e eu pedia a Deus um socorro dos altos céus. Existia uma pessoa que se tornou realmente uma pessoa assim muito próxima a mim e essa pessoa, ela me ouvia algumas madrugadas, nas madrugadas que eu tinha mais dores, que eu gritava, que eu gemia, que eu gritava de verdade. Eu ligava para essa pessoa só orava por mim e eu gritava, gritava, gritava. E ele dizia, minha amiga, Deus vai te resgatar, Deus vai te resgatar. Assim eu ia para reuniões da igreja. O povo, assim, não sabia exatamente o que eu estava passando, mas era visível que eu estava na prova. Eu perdi 10, 11 quilos dentro de um mês. Então, alguma coisa aconteceu com a pastora. Não suspendi os cultos, mas era muito difícil continuar. E eu dizia, Deus, eu não vou conseguir prosseguir, eu não vou conseguir avançar. Durante esses 90 dias que o inimigo se apresentou a mim, eu tive um sonho, né? Nesse sonho que meu esposo virava o inimigo, que depois ele desvirava e era ele, chegava uma irmã minha. Então eu falei, eu preciso de alguém para me ajudar diretamente. Chamei essa minha irmã e eu disse a ela, o meu casamento acabou. E ela falou, Paty, eu sabia que você estava com algum problema, mas eu não sabia o que você tinha. E aí eu falei, o meu casamento acabou. O meu casamento, ela falou, não filha, seu casamento é tão lindo. Eu dizia, não, o meu casamento acabou. E ela dizia assim, nós vamos orar e nós vamos orar. Enfim, quando meu esposo chegava em casa, ele dizia, não sei por que eu vim para casa, não tenho vontade de vir para casa. E aquilo me matava.
E eu queria mudar as coisas do meu jeito, com as minhas palavras, com as minhas mãos. Eu queria agir da mesma forma. E eu dizia, Deus, me dá só uma brechinha, porque eu vou acabar com a raça dele. Ele vai conhecer realmente quem eu sou. Depois eu olhava para mim e eu falava, eu não sou essa pessoa. O pior é que eu não sou essa pessoa. Eu sou uma serva de Deus. Eu senti aquele ódio, aquela mágoa, aquilo tudo dentro de mim, mas eu não era aquela pessoa. Era uma água que estava jorrando dentro de mim, mas que não me pertencia. Enfim, uma vez eu fui para o culto, né? E eu me lembro que era no domingo, o culto das irmãs, e eu falei, Senhor, eu preciso dar o meu melhor nesse culto. E realmente eu fui lá para adorar, para dar o meu melhor. E lá o Senhor falou grandiosamente comigo. E quando eu vim para casa, ele levantou-se e eu estava na cozinha. E aí ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrima e disse assim, eu te faço sofrer, né? Eu estou te fazendo sofrer, eu sou uma prova hoje na sua vida. E aí eu disse assim, deixa eu te falar algo. Há um louvor que diz assim, vai ser tão lindo o testemunho que nós dois vamos contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. E ele começou a chorar, chorava. E ali eu fui para o monte, eu fazia campanha no monte, já tinha uma ou outra amiga, algumas poucas que me ajudavam. E aquela jornada não foi fácil. Quando foi no outro dia, eu estava bem, porque eu passava dias, né, um dia bem, um meio-dia bem, daqui a pouco vinha aquela dor do inferno de novo e aquilo me levava ao chão. Eu passava noites e noites e noites gritando, colocando o travesseiro na boca para que ninguém ouvisse. Era algo terrível. Quando foi dando mais ou menos umas 6, 7 horas da noite, começou a voltar aquela dor. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim, Patrícia, eu já te ensinei a lutar. Aí eu falei, não entendi. Ele falou, Patrícia, eu já te ensinei a lutar. Guerreia dentro da tua casa. E aí eu me levantei e eu coloquei um louvor e comecei a dançar com os meus filhos, porque nós temos 3 filhos, meus 2 maiores são já adolescentes e eles estavam sentindo muito. Eles já tinham basicamente perdido o pai. Não tinha como perder a mãe, mas aquela prova me pôs muito em cima da cama, até eu entender o trabalhar de Deus. E eu comecei a lutar, comecei a guerrear, comecei a louvar dentro do meu lar. E eu convidava Jesus para entrar dentro do meu lar. Eu falava, Deus entra, Jesus faça algo em mim, faça algo nos meus filhos. E a única coisa que eu tinha vontade era de me separar. Mas como eu ia chegar na frente de uma igreja e dizer a pastora se separou? Eu acredito muito na palavra de Deus, eu temo muito a palavra de Deus e a palavra de Deus é coisa séria. E ai daquele por quem vem um escândalo. Então não era segurar uma vida de fachada. Eu estava preocupada com muitas coisas, inclusive com tudo que viria. Mas enfim, existem coisas que Deus, ele vai permitir que saia da casa. E quando ele permite que pessoas fora saibam, a vergonha ela vai nos tomando. Eu tinha vergonha de sair na rua, eu tinha vergonha de ir no mercado. A partir daquele momento eu era uma mulher desamparada, eu era uma mulher que não era amada, eu era uma mulher basicamente rejeitada. Então assim, era muito difícil e às vezes a gente só tem as armas da terra para lutar as armas do inimigo. E é difícil saber quando nós vamos lidar e que tem armas nos céus. E eu comecei a falar para o Senhor, me ensina a guerrear. Deus falou muito comigo e todas as vezes que eu levantava, eu fazia as malas do meu marido para jogá-lo fora da minha casa, Deus trazia alguém no portão que não me conhecia e dizia assim, aqui mora uma pastora, Deus está dizendo não faça isso, falta só um pouco do cálice. E esse pouco custou um tanto. E aí eu guardava aquela roupa e eu ia orar, eu ia buscar, mas eu não entendia que eu tinha que dar sequência à minha vida. Às vezes eu dizia a ele, vamos voltar do zero,
mas não tinha mais essa volta do zero, porque eu já era uma mulher desconstruída, eu era uma mulher quebrada, e ele, crente que o inimigo que estava sobre a mente dele, e ele dizia, você nunca me amou. E era difícil aguentar isso. Bem, os outros 30 dias, o Senhor cada vez mais falando comigo, mas vinham aniversários da igreja, festas, vinham congressos, e eu falava, Deus, me ajude. Pessoas que sabiam um pouco do que eu estava vivendo, diziam assim, pastora, você não vai fazer a festa, né? E eu dizia, eu vou fazer. Eu vou entrar sozinha. Não, mas você sempre entrou com o pastor. Não, mas eu vou entrar sozinha. A igreja perguntava a respeito dele e até onde eu podia, eu dizia, ele está viajando e estava mesmo, mas eu ainda não tinha a coragem de dizer para a igreja que ele estava desviado. Ali o tempo foi passando e eu ouvindo palavras que eu não gostaria, eu ouvindo coisas que eu não gostaria de ouvir, que eu nunca imaginei ouvir. E o tempo passando e eu aquela mulher destruída. Até um dia o Senhor, ele me dá um sonho e fala assim para mim, filha, tudo que tem aqui é seu. E eu fiquei pensando naquilo, ele falou, tudo que tem aqui é seu. E eu sinceramente não entendi, aquele tudo que tem aqui é seu. Pois bem, eu me lembro que naquele dia, eu estou encurtando bastante porque é muito grande o meu testemunho, mas eu preciso encurtar um pouco. Naquele dia, eu estava com uma dor na alma. E eu me lembro que era o último domingo do ano, se eu não me engano. Era um dos últimos cultos do ano. E eu não tive coragem de ir para a igreja. Eu estava com muitas dores. Foram muitos cultos que eu fui destruída, mas Deus, Senhor, falava comigo, me dava graça. Eu guerreava, mas eu voltava destruída, porque era uma dor muito grande. Eu não estava preparada para perder minha família. Mas eu olhava e falava, Deus, só o Senhor para nos tirar desse buraco. Me dê graça, me dê graça, me dê força, porque na verdade ninguém sabia como estava indo. O Senhor, de uma mulher rixosa que eu virei, ele começou a me transformar. Ele me transformou, ele me deu armas dos céus para lutar. Eu já não era mais aquela mulher briguenta de quando ele chegava e eu dizia, agora você descobriu que tem casa, descobriu que tem filhos. Eu já não fazia mais isso. Eu falava, graças a Deus que você voltou, seja bem-vindo à tua casa, seja bem-vindo à nossa família de novo, porque o Senhor foi me mudando. O Senhor disse que entraria no meu lar, eu achando que Deus ia derrubar o avião dele, quebrar o carro, que ele ia sofrer um acidente, e eu queria mesmo que isso acontecesse, porque nós somos seres humanos, mas na verdade Deus me mudou e eu virei uma mulher melhor. Mas quando chegou a um certo dia, existia aquele celular que ele tomava banho, que ele dormia, que ele acordava, que ele não largava por nada. E ele foi trabalhar. E quando ele foi trabalhar, ele me ligou. Ele me ligou e disse assim, vida, eu esqueci o meu celular em casa. E aí, quando ele esqueceu o celular em casa, ele falou, você pode desligar para mim, por favor? Gente, eu esperava aquele celular como a minha alma. Era a minha alma que eu estava esperando, era a minha salvação. E era jamais que eu iria desligar aquele celular. Porém, o celular tinha senha. Eu tentei uma, tentei duas, e nada. E aí eu acabei cochilando, sabe? Pegando sono. Eu me lembro que eu falei assim, Deus, muito obrigado. Eu esperei uma vida por esse celular e agora eu não tenho a senha. E me veio a senha à minha mente. Acredite que a senha veio à minha mente. Eu falei, não é possível, não é possível. E quando eu apertei, era a senha do celular. Eu não consegui abrir as mensagens, mas eu vi coisas que eu jamais imaginaria ver. Ali eu tinha certeza que meu esposo tinha uma outra pessoa e a única coisa que eu poderia fazer naquele exato momento era liguei para ele, 5h30 da manhã, e disse assim, pegue suas coisas e saia da minha casa.
E aí ele não podia muito responder, porque ele estava dentro da empresa. E ele falou, não entendi. Eu falei, pegue as suas coisas e suma da minha casa. E ele falou, tá bom. E ali eu tentei mandar, né, algumas coisas que eu vi para o meu celular, mas eu era bloqueada, então eu não conseguia, não era a mesma senha. E enfim, uma das coisas que eu vi, eu mandei para o celular de uma outra pessoa. E pronto, minha vida seria espalhada, porque eu mandei algo, né? Algo que eu tinha visto, foi para um celular de um irmão que nem era da nossa igreja. Eu não ia dar satisfação da minha vida, também não tinha o que falar. Se o Senhor permitiu toda aquela vergonha acontecer, naquele momento a dor já era tanta na alma que eu não podia fazer nada. Meu esposo chegou em casa, perguntou se era isso mesmo, que ele não queria ir embora. Eu falei, era essa a vida que você queria? Então agora você tem, vai viver a sua vida. Agora eu posso dar uma satisfação perante meus filhos, perante a igreja, e eu posso exatamente viver minha vida, achando que tudo tinha acabado ali. Mas eu não me lembrei de tirar aliança, eu não me lembrei de tirar a roupa do guarda-roupa. Sabe quando dá um branco? Eu não acreditava no que eu estava vivendo, eu estava anestesiada. Eu não acreditava no que eu estava vivendo. Porém, o Senhor tinha dito algo. Tudo isso daqui é seu. Quando eu olhei para casa, para os filhos, para a igreja, para tudo, realmente era meu. Eu estava chorando e sofrendo, mas era tudo meu mesmo. E ali eu daria sequência à minha vida. Ele passou 5 dias fora, e aí, e pelejou, e falando. Eu já estava no psicólogo pela primeira vez, tendo sessão com o psicólogo, porque eu tinha muita crise de ansiedade, eu tinha muitas dores na alma, então estava muito difícil mesmo seguir aquela prova, e eu estava passando com o psicólogo. Quando o psicólogo me dizia que Deus não tinha dor, não tinha propósito naquela dor. E quando eu ouvia isso, eu falava, não é possível. Deus falava assim para mim, eu permiti que o diabo tocasse no que você mais ama, como que eu não tenho propósito na dor? Saia daí. Aí eu saí e eu falava, Deus, eu não acredito nessa vergonha, eu não acredito em tudo. Eu não estava em outro lugar a não ser no teu altar, eu estava te louvando de verdade, eu estava te adorando de verdade. Mas enfim, aí por muito ele insistir e vamos conversar, não sei o quê. Depois de 5 dias voltou para minha casa. Voltando para casa, eu não aceitei dormindo comigo. Mas enfim, pouco tempo depois eu não podia ficar naquela situação, né? Até mesmo por causa dos meus filhos. Porém, depois de 5 dias estava pior do que quando saiu. Ele dizia, eu não quero Deus, eu quero vocês. Só que ali já tinha tudo a ver. Sabe quando o caráter já não existia, eu desconhecia a pessoa com quem eu convivi, o nosso casamento quebrado, achando que a gente podia restaurar com as próprias mãos. Eu já não era a mesma mulher, eu era uma mulher que sangrava, que sofria, que maltratava mesmo. Já esqueci de tudo que Deus havia me ensinado. Enfim, tudo que ele fazia, eu jogava na cara. Tudo que ele fazia, eu jogava na cara. E quando a gente entrou nessa prova, eu disse uma vez assim a ele, você quer sua família? Ela está no altar. Está no altar de Deus. Vá buscar sua família no altar de Deus. Bem, passaram alguns dias, eu tive um sonho. E quando eu tive um sonho, eu sonhei com 5 sacos pretos e era a roupa dele e eu colocando ele para fora. E aí, passando alguns dias, quando eu tive esse sonho, eu levantei, ele estava na hora do trabalho. E ele estava tomando banho, eu falei, vida, eu tive um sonho, assim, assim, assim. E eu estava mandando você embora da minha casa. E aí, ele falou, mas eu não estou fazendo mais nada, não é possível, não é possível, não é possível isso. Enfim. Quando chegou no final do ano, né, nós estávamos juntos
eu estava destruída, estava mandando uma mensagem para uma outra irmã minha, de sangue, dizendo a ela assim, eu não aguento mais. E ela disse assim, Pati, você não queria lutar pelo teu lar, filha? Eu falei, eu não aguento olhar para a cara desse homem. Eu não aguento mais, eu não posso ficar com a pessoa por causa de uma igreja, eu não aguento mais. Eu não sei onde nós vamos chegar com isso. E aí eu tentei ainda disfarçar, isso era realmente dia 31 de dezembro. E aí, eu dizendo isso a ela, eu levantei, que eu estava sentada na sala, ele estava dormindo no quarto, eu vi que ele tinha acordado. E aí, quando ele tinha acordado, eu falei, você quer um chocolate? Ele falou, não, tal. E ele estava com o celular na mão. E ele falou assim, vida, você pode pôr para carregar para mim? Ali eu já não tinha, mas não era mais bloqueada. Eu já mandava, porque era eu, e passava tudo na cara dele, era um inferno. Bem, eu estava comendo algo e esse celular enroscou na minha mão. Eu estava comendo algo, não conseguia largar o celular, enfim, não conseguia colocar ele para carregar. E chegou uma mensagem na minha mão. Na hora que chegou essa mensagem, eu disse assim a ele, olha, chegou uma mensagem, vamos abrir juntos. E aí ele falou assim, abre. Eu falei, não, vamos abrir juntos. Quando nós abrimos juntos, essa pessoa perguntando como que ele estava. Eu falei, eu não mandei você bloquear? Aí ele olhou assim, não, que eu não tenho nada a ver com isso. Ah, você não tem? Então tá bom. Tava muito quente em casa e eu fui trocar de roupa, porque eu falei, agora isso daqui vai babar. E quando eu estava trocando de roupa, eu estava só com 2 filhos em casa, um dos meus filhos, o meu mais velho, estava viajando. Quando eu troquei de roupa, ele disse, onde você vai? Eu falei, a minha vida a partir de hoje não te interessa. E aí, grande foi, porque ele não queria ir embora. Graças a Deus, na minha casa nunca teve violência doméstica, nunca apanhei, graças a Deus. Porém, eu não ia ficar para ver esse babado acontecer, né? Ou algo pior acontecer, uma briga pior. Eu tirei os meus filhos de dentro de casa e ele falou assim, me dá o seu celular aqui. Eu dei o meu celular. Eu me lembro que eu peguei apenas uma carteira, né? Porém, eu não tinha R$ 1 na carteira. Eu saí só com um cartão. Não tinha costume de pegar ônibus, não tinha negócio de chamar Uber nem nada. Precisava ir para casa da minha irmã. Eu saí pela ponta do pé, eu saí escondida pelas casas. Isso era mais ou menos umas 6, 6:30 da noite. Eu virei a esquina, passei pelo meu cunhado, não falei nada porque eu não queria briga, não queria confusão, não queria nada, não ia pedir para meus irmãos ou para alguém tirá-lo de casa, não iria fazer nada disso, não iria fazer bagunça, não é do meu feitio. Eu vi um rapaz, e quando eu vi esse rapaz, eu vi que, eu não sei se ele estava meio alterado, se ele estava meio bêbado, eu não sei. Eu sei que a esposa dele falou, eu falei, filha, me dá uma carona. Eu estava branca. E aí ela falou assim, pra onde? Eu falei, ali pro Ponte Alta. E aí ela falou assim, tá bom. E eu sei que eu joguei a pessoa que estava atrás, joguei pra fora do carro. Eu deitei atrás daquele carro e saí fugida de dentro de casa. Quando eu saí, eu sei que eu cheguei na casa da minha irmã e gritei. E ela falou, meu Deus, o que aconteceu? E minha irmã cada vez mais nervosa, rodando igual um peru, perdeu a chave. E eu disse assim, olha, eu não sei como, mas eu quero que ele vá embora da minha casa e eu não aguento mais. Isso era 8:30, basicamente. Não, isso era umas 7 e pouco da noite, do dia 31, que iria virarmos o ano e todo mundo iria passar por o ano novo. Iríamos passar da véspera para o ano novo. Inclusive, nós estávamos brincando de amigo secreto, toda a família, né, uma boa parte da família. E eu estava nessa situação, todo mundo sabia da minha vida. E eu disse, Deus, por que essa vergonha? Essa vergonha no crédito ou no débito que eu passo hoje, meu pai, ou no Pix. Por que essa vergonha? Enfim, teve a virada do ano novo.
Ele foi, chamou na casa da minha irmã falou que eu não tinha condições de descer, e realmente eu não desci, e era para vir buscar os meus filhos. Minha irmã e meu irmão vieram buscar os meus filhos e levaram lá para casa da minha irmã. E aí brincamos de amigo secreto. Todo mundo sabia do que estava acontecendo na casa da pastora. No outro dia, tinha culto para fazer. E eu falei, meu Deus, me ajude. Só me ajuda, Senhor, me ajuda. E aí, quando foi no outro dia, eu tinha certeza absoluta que ele estava vindo para cá. E eu sei que deu uma chuva tão grande, eu falei para um dos meus obreiros que sabia, eu contei para 2 obreiros que era o meu braço forte e firme, meu braço direito. Eles sabiam um pouco do que estava acontecendo e sabia da separação. E aí eu falei para o meu obreiro, me leve à casa da minha irmã, porque eu estava sem carro. E eu falei, eu tenho certeza que o meu marido está vindo para cá. E ele falou, vamos, pastora. E ele me levou até a casa da minha irmã, de novo. E aí eu lá conversando, com 10 minutos, quem chegou? Acreditem. Chegou lá e a minha sobrinha tinha falado que eu estava lá e ele foi para lá. E aí ele me gritando, e desce, vamos conversar, e eu não quero conversa, e vamos conversar, e eu não quero conversa, e aquele babado, e ele para fora, e eu para dentro. Eu falei, meu Deus, eu odeio bagunça. Desci, e ele, cadê a aliança? Você tirou a aliança? Eu falei, eu disse, chega. E agora eu disse, chega, agora eu preciso enfrentar o que eu tenho para enfrentar, uma vida. Eu estou cansada das suas coisas. E aí a gente conversando entre aspas, porque eu não queria conversar. E ele disse, não é possível que isso daqui vai dar polícia, porque eu não vou sair daqui. Enfim, para não dar essa bagunça maior na porta da minha irmã, eu fui. Conversamos, né? E eu com muito medo, até mesmo pelo que acontece hoje, que a gente vê nos jornais passando, mas eu fui e eu disse, olha, você precisa respeitar o meu tempo, e hoje o meu tempo é não. E aí, ele insistindo muito, mas eu voltei para casa, fiquei com os meus filhos. Eu estava com vergonha, porque eu estava mais uma vez enfrentando a igreja, enfrentando a vizinhança, enfrentando todo mundo. Eu não aguentava mais, morando perto da igreja, a minha vida espalhada pelos 4 cantos da terra. A vergonha que eu estava passando era demais. E eu dizia ao Senhor, eu não vou suportar. Eu não vou suportar, meu Deus. E chegou um tempo que o Senhor, ele falou assim, ele me deu um sonho, e eu sonhei com ele descendo, ele subindo a escada junto comigo, e nesse sonho, nós dois subindo, ele dizia assim para mim, eu não sei porque eu volto para casa, porque eu não tenho vontade nenhuma de voltar para casa. Eu sei que eu descia e ele subia. E eu sonhei com uma pessoa, e essa pessoa chegava e falava assim para mim, chega de sofrer. A partir de agora eu vou tomar conta de você. E eu falava, meu Deus, quem é essa pessoa? Mas eu via no sonho. Quando eu cheguei em casa, um dia chuvoso, muito chuvoso, eu cheguei em casa e eu não sabia se eu ia para o culto, se eu não ia para o culto. Eu sentia aquelas dores, muitas coisas que eu sentia. E eu falei, eu preciso ir, eu não vou, eu preciso ir, eu não vou à igreja nova. E eu falei, eu preciso ir. Vim ao meu quarto, chorei tudo que eu tinha para chorar, me arrumei. E aí chamaram o Uber para eu ir para a igreja. Quando eu estava indo para a igreja, aí eu vi esse rapaz. Só que eu olhei para ele e falei assim, meu Deus, quem será esse rapaz? E aí, eu olhando para ele, eu pensei, meu Deus, é o rapaz do meu sonho. E ele dizia que tomava conta de mim. Mas eu sabia que não era de Deus. Chegando na porta da igreja, ele falou, parece que eu te conheço há tanto tempo. E na verdade, a gente conversando sobre a chuva, que estava chovendo, ele fazendo Uber, que já tinha dado a cota dele durante o dia e não sei o quê. Quando eu fui pagar esse Uber, ele falou assim para mim, tem certeza que você quer descer? Tão boa a conversa, e eu sabia que era inimigo.
Eu paguei e eu corri, fugi como José daquele carro. E aí eu não podia nem olhar para trás. E veio o porteiro na porta e falou assim: pastora, precisa pagar o Uber ou precisa pegar o troco? Ele tá te devendo alguma coisa? Porque ele não vai embora. Eu falei: pelo amor de Deus, filha, eu não posso nem olhar para trás. E aí eu segui para dentro da igreja. Deus levou um vaso naquele dia, uma mulher de Deus, e disse assim: pastor, eu só vim por sua causa. Ai da senhora se você cair, ai de você. Aí você está realmente preparada para que eu toque no que você mais ama? E eu baixei a cabeça, eu falei: não, Senhor, eu vou permanecer. Eu preciso permanecer. Não era por força, porque eu sentia muita dor na alma. Mas eu precisava. E Deus estava me moldando, Deus estava trabalhando em mim. Aconteceu um outro episódio também, que eu estava num altar. Eu cheguei na igreja e chorei uma hora, chorei uma hora, não tinha nem mais lágrima. E eu estava em cima do altar, eu louvei os 3 hinos, e ao louvar os 3 hinos, alguém trouxe a palavra e eu me sentei. Quando eu me sentei, foi lindo, né, o que aconteceu, porque eu nunca tinha passado por isso, mas foi algo que mexeu muito com a minha mente. Eu fui levada em sentidos, sabe quando é tomada em sentidos? E aí, quando eu fui tomada em sentidos, eu cheguei a um lugar, em sentidos, tá? Eu cheguei a um lugar e eu via uma mulher linda, com corpo escultural. Eu via ela estava com uma tatuagem gigante, já da nuca até embaixo no cóccix. E muita gente, muito jovem, muito carro, muito dinheiro em volta dela. E ela era perfeita de corpo. Quando virava, aquela mulher era eu. E o inimigo dizia assim: fecha a igreja, que eu te dou tudo isso, tudo que você quiser. E aí eu me assustava e eu voltei para o culto. Eu não sabia exatamente onde eu estava. E eu olhei, eu estava no culto. E eu fiquei muito amedrontada com o que tinha acontecido. E já perto do final do culto, eu fui levada de novo. E eu via os meus 3 filhos ao lado de uma ponte, do outro lado da avenida. Aquela mulher deitada debaixo de uma ponte com alguns mendigos. E o Espírito Santo me dizendo assim: se você ceder, é o que vai acontecer contigo e com os teus filhos. E os meus filhos me olhando debaixo da ponte. E eu voltei de novo e olha, aquilo ali foi tão real que quando terminou o culto eu vim para casa e tinham 2 irmãs que vieram tomar um café comigo e não sabiam do que eu estava passando. E uma delas falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, pastor, eu vejo o inimigo te oferecendo algo e Deus está te dizendo: ai de você, se você caiu, se você arredar o pé. Naquele momento eu entendi que eu precisava realmente tomar uma decisão perante Deus, perante os céus, perante tudo, não porque eu estava errada, mas eu dizia assim: Deus, eu não vou aguentar, eu vou cair, Deus, eu não vou aguentar, eu vou cair. E a partir daquele dia eu falei: eu sei o que eu quero para minha vida e eu não quero cair. E realmente cair para mim não era opção, mas eu estava sofrendo demais, era demais. Foram 6 meses assim de muita dor, de muita prova. E quando aconteceu isso, que ele saiu de casa pela 2ª vez, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou embora. Eu já tinha visto algumas coisas pela internet, eu aluguei uma casa e eu baixei o caminhão e realmente fui embora. E eu peguei os meus filhos, fizemos a mudança. Só que o que aconteceu? Eu tinha ido trabalhar, trabalhei um dia, meu filho mais novo parou no oxigênio. Deus disse a mim: não rodeie o deserto. Eu tive que sair do trabalho, que eu trabalhei um dia, porque agora eu era uma mulher que tinha me separado, uma pastora que tinha me separado. E eu falei: então tá bom, Deus, mas não toca no meu filho. O meu filho mais novo, muito ruim,
E eu baixei um caminhão e fui embora. Quando cheguei lá, eu levantei meu filho ao céu e falei, Senhor, não toca no meu filho, já está doendo demais. Não toque no meu filho, eu não vou trabalhar. Pela minha rebeldia, Senhor, porque o Senhor, eu sei que eu passei à sua frente, eu sei que eu fui trabalhar. Toque em mim, mas não toca nele. Eu levei ele ao médico. Acredite que o menino chegou lá, estava no balão de oxigênio, o menino voltou pulando. Porém, eu não conseguia subir a escada. E eram 3 lances de escada para eu subir para onde eu fui morar. Fui morar para não ver ninguém, para não saber de ninguém, para ninguém na minha casa, nem os meus irmãos, porque eu não aguentava de vergonha, não aguentava aquela vida, eu não aguentava mais nada, eu não queria saber de nada. Já tinha bloqueado o Face, já tinha tirado o Instagram, já não tinha mais vida, porque eu não conseguia sair daquele círculo vicioso. Quando eu cheguei nessa casa, peguei Covid. 40 dias em cima da cama. 7 dias, basicamente, se acordar, eu acordava, comia, tomava banho e voltava a dormir. Eu não conseguia fazer um arroz. Urinava nas calças. Não dava tempo de vomitar e urinar, então alguma coisa eu fazia no meio da casa. E acredite, meu esposo acabou entrando dentro de casa, se instalou e Deus dizendo assim, ainda falta mais um pouco. E eu falava, não, Deus, eu não aguento mais nada. Eu pensei que eu fosse morrer. A minha sensação era de morte mesmo. E eu pedia a Deus, eu falava, Senhor, me recolhe, eu não aguento mais sofrer. Depois de 40 dias, foi um apóstolo em casa e ele orou, repreendeu o espírito da morte. E ele disse assim para mim, como Jesus te ama. Eu falei para ele, como Jesus pode me amar se ele está acabando com a minha raça? Ele está permitindo que seja acabado com a minha raça. E ele disse, você não tem noção de como Jesus te ama. Eu virei uma mulher pior do que eu estava. Porque ali eu pagava aluguel, eu pagava todas as contas e eu fazia questão de jogar isso na cara dele. Questão. A partir de agora, nenhum homem me faz sofrer, nenhum homem me faz chorar, nenhum homem não sei o quê, eu não aguento mais. E era difícil, era muito difícil, aquela dor na alma. E eu falava, Deus, eu só quero me separar, eu não quero mais nada, eu preciso viver, eu preciso respirar. E eu não tinha condições de chegar na frente de uma igreja e fazer isso. Eu achava que a igreja me empatava disso e eu dizia assim, Deus, por conta de uma igreja, o Senhor vai me matar. O Senhor ama mais a igreja do que a mim. E na verdade eu não estava entendendo nada do trabalhar de Deus. E vivendo aquele processo, e nós dois a gente chegava a conversar e dizia, gente, como é difícil a restauração. É quase impossível uma restauração, é quase impossível. Nós dois conversávamos sobre isso. Eu tinha tanto ódio, eu tinha tanta raiva, eu tinha tanta coisa dentro de mim, tanta coisa, que era impossível continuar viver do jeito que eu estava. Enfim, passamos basicamente um ano. Quando deu um ano, ele não aguentava mais o meu sangramento. Ele já tinha voltado para Jesus, ele estava na igreja, ele já tinha passado pelo banco, mas eu me tornei insuportável porque eu não era curada. Não tinha condições de viver juntos. E aí, passando tudo isso, eu cheguei um dia, eu vi que devido a eu estar daquele jeito, eu fui descendo ladeira abaixo. Não dava. E um dia eu cheguei na minha irmã e disse para minha irmã, eu falei, você está ocupada? Ela disse, não. A gente pode conversar à tarde, porque ela tinha um restaurante. E aí eu falei assim para ela, eu preciso conversar. E eu fui conversar com ela. E aí, quando eu fui conversar, eu falei assim, filha, eu vou me separar. E ela disse, Paty, você tem certeza disso? Você é uma pastora? Eu falei, ou eu me salvo, ou eu não sei mais o que fazer. Eu não aguento olhar para a cara dele. E ela disse, Paty, a separação não é de Deus. Eu falei, mas eu não tenho mais condições de continuar do jeito que estou. São os meus filhos, Dri.
Antes de eu pensar na minha casa, na igreja, eu preciso ver minha casa, eu preciso ver meus filhos. E não dá pra gente continuar a viver do jeito que estamos. Aí ela falou assim pra mim, então vamos ouvir Deus? Aí eu falei, vamos. É muito avião que passa aqui. Aí eu falei, vamos, vai ter um congresso na igreja. E ela falou, então vamos ouvir Deus na palavra. Eu falei, pois bem. Nisso eu já tinha chegado em casa e disse a ele, eu não quero mais ser casada, eu não quero mais ficar, eu não quero mais tentar, eu não tenho mais condições psicológicas para nada disso. Eu quero a separação. E ele ainda assim me pediu 15 dias. Eu já tinha acabado com o Natal, já tinha acabado com outro ano novo, já tinha acabado com tanta coisa. E eu falei, vamos ver. Ele estava com as malas prontas dentro de casa e começamos o congresso. E aí nessa festividade, Deus começou a usar os pregadores, que ninguém sabia do que eu estava passando e vivendo. E a palavra era, joga para fora. Era justamente essa palavra, joga para fora. A outra veio falando sobre o filho pródigo, o pecado de Davi, o pecado do pai de Davi. Bem, foram muitas palavras. E eu falei, Deus, não é mensagem, agora é palavra. E realmente não dá mais. Só que ele não sabia de nada. E aí eu fui ao dono da casa, conversei com o dono e falei, eu quero devolver minha casa. Quero devolver a casa porque eu vou voltar para onde eu morava, que era de onde eu não orei para ter saído. Eu passei um ano lá certinho, nós passamos um ano. Só que ele falou, você tem certeza disso? Ele tentou. Eu falei, não quero mais. Agora eu quero viver minha vida. Enfim, e viver a minha vida era viver com Deus, com a minha família, com os meus filhos. Eu não queria nada. Não era condição, não era mundo, não era nada. Eu não queria nada daquilo. Mas eu queria recomeçar a minha vida. E nós saímos. Ele mudou 1h da tarde, foi embora. E eu voltei para cá à noite. Alguns obreiros me ajudaram a fazer a mudança. Eu fiz a reunião de obreiros no outro dia. E eu falei, olha, eu tenho um comunicado a fazer. Eu estou me separando, é por opção minha. Ele pediu para eu deixar bem claro isso. Aconteceram algumas coisas que não convém falar. Não quero expor ninguém. Não quero expor minha família. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, faça o que tiver que ser feito. Peça uma direção a Deus. Mas eu sei da mulher de Deus que eu sou. Não vou colocar ninguém, nenhum homem, nem outro homem em cima do altar, nem nada. Eu preciso ter o meu respirar com Deus e com a minha família. Foi um momento que a igreja mais encheu, mais veio gente, mais Deus trouxe pessoas, pastores, missionários, diáconos. Foi um momento assim que Deus se revelou. O que era para fechar, Deus mudou o quadro porque Ele é Deus. Na verdade, é porque a igreja não consiste nisso, né? Então eu pensei, Deus, eu não aguento mais, então ela vai fechar. Mas a última palavra é dele. E ali nós seguimos em adorar ao Senhor, nós seguimos em glorificar a Deus. E agora estava no meu tempo. Comecei a ajudar minha irmã, eu ia todos os sábados no restaurante dela. Meu Deus, aquilo ali foi um alívio, sei lá, eu comecei a ver gente, eu comecei a respirar, comecei a viver, recomeçar uma nova vida com a decisão que eu havia tomado, que não era fácil. Agora eu era julgada porque eu era uma mulher separada, tirando que eu era uma mulher separada, eu era uma pastora separada. Então há um grande julgamento sobre a sociedade. Porém, o que importava era que Deus estivesse comigo, porque se Ele estivesse comigo, tudo iria bem. E realmente foi isso. Tudo iria bem. Não deu muitos dias, eu já tinha bloqueado no Zap, no Face, já não via mais foto, não tinha mais acompanhamento nenhum. E ele começou a me procurar de novo. E eu disse assim, você ainda usa aliança? Não, onde você está onde? Está em São Paulo? Sim. Você ainda usa aliança? Uso. Faz um favor para mim, tira. Porque você é um homem separado. Viva a vida que você quiser. Faça o que você quiser. Porque
não me encha mais o meu saco. Foi bem o que eu disse. E fui orar, e fui dar risada, e fui ler a palavra, fiz uma ação de graça em casa. Era aniversário do meu filho e eu precisava glorificar Deus. E nesse momento foi onde surgiu essa cura de mulheres. Comecei a fazer uns eventos na igreja, já tinha feito alguns encontros. Eu comecei a fazer em casa agora, juntava as meninas, eu falava, Deus, eu vou gastar o meu tempo agora para curar outras mulheres, para ajudar naquilo tudo que o Senhor foi me ensinando a fazer. E aí, era Deus, era eu sendo usada para curar e Deus me curando a partir daquele momento também. O meu irmão mais velho veio em casa e eu ouço bastante os meus irmãos, gosto de conversar muito com meus irmãos, e eu contei a ele tudo o que tinha acontecido porque eles acompanhavam de longe. E ele disse assim, filha, e agora? O que você vai fazer da sua vida? Eu falei, como assim? Não, você vai continuar com a igreja, vai continuar. Eu falei, eu nasci para adorar a Deus. Eu vou ficar onde eu sempre fiquei, no hall da adoração. Eu nasci para isso. E hoje eu tenho certeza de algo. Tudo o que eu pude fazer, eu fiz. Então, todos os momentos que eu lutei, era lutando pela minha família. E acredite, ainda vivendo isso, ainda me separando, é lutando pela minha família. E aí ele falou, Deus te abençoe. Como você é forte. Quando ele me disse como você é forte, eu já caí, né? Porque ninguém quer ser forte. Principalmente para ser canais de bênção sobre a outra vida. Eu não queria ser canais de bênção sobre a vida de ninguém, para contar um testemunho desse, para levantar outros casais, para levantar outras famílias. Enfim, não tinha mais vínculo, não conversava mais e pedi encarecidamente para que ele fosse viver a vida dele. E ali, às vezes ele entrava em contato comigo, pedindo para ver as crianças, e tudo isso estava certo. Eu não ia enfiar meus filhos no meio disso, conversei com os meus filhos e deixava o pai ver. E um dia, bem num belo dia, eu estava dormindo já há meses. Eu estava dormindo e eu ouvi uma voz pela madrugada dizendo assim, levanta e ora pelo teu marido. Eu falei, o quê? Agora que eu tô bela, tranquila e sossegada? Virei de lado. E aquela voz de novo, levanta e ora pelo teu marido. Eu falei, não, Senhor, eu não tenho marido. E aí, eu virei de lado para dormir de novo, caiu algo dentro de casa. Aí levantou eu e meu filho assustados. Quando eu fui ver, não tinha caído nada. E Deus disse, agora você levanta e ora pelo teu marido. E eu orei. Eu orei e falei, Senhor, visita onde ele estiver. E a partir daquele momento eu comecei a orar, porque eu não orava por restauração, eu não orava por ele, eu não queria saber mais disso. Para mim era uma página virada. E fui seguindo minha vida. Só que a partir daquele momento eu tinha que voltar a orar. E Deus começou a falar comigo. Uma certa vez ele disse, vá numa loja de noivas e escolha o vestido, porque vai ter uma festa. Eu falei, não, Senhor, não faça isso comigo. Eu achando que meu marido estava no fundo do poço, desviado, vivendo o que queria viver. E Deus disse a mim, vá numa loja de noivas. Eu não tinha contato, eu não sabia dele, eu sabia que ele estava na mãe dele, eu não sabia de mais nada. Não me interessava mais saber. Eu falei para minha irmã, acredite que eu estou muito doida. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo falou para mim numa loja de noivas, escolher um vestido não vou, mas eu não vou mesmo. E aí um dia ela falou assim, Paty, você sempre ouviu a voz de Deus, nós vamos rodear esse deserto agora. E ela veio até minha casa e falou, nós vamos hoje. Fomos, entramos na primeira loja, eu não tinha contato dele, eu não falava com ele. Fomos à primeira loja, eu não gostei de nada, falei, não, aquilo ali não foi de Deus, não foi de Deus. Fomos até uma segunda loja, o primeiro vestido eu me apaixonei. Aí Deus disse, pode reservar.
E aí eu desci, né, pelas escadas dessa loja, e a mulher me falou assim, para quando é a festa? Eu falei, nem imagino, eu nem falo com o noivo. E ela falou, você é crente, né, porque crente é doido. E aí eu deixei aquele vestido reservado, sem data, e comecei a pagar. O Senhor deu condições, começamos a pagar o vestido. De repente me liga um pastor, e ele me disse assim, pastora, paz, tudo bem? E eu falei, tudo, meu pastor, e o senhor? Tudo bem, eu só quero te dizer que o pastor Michael, ele está aqui, ele está congregando conosco, e ele é o seu esposo. Eu falei, não, nós estamos separados, mas nós acreditamos no Deus da restauração, né, pastora? Eu falei, não me fale sobre restauração hoje, pastor, eu preciso seguir a minha vida por enquanto. Não, mas você é mulher de Deus, e realmente, tratei-o bem. E ele falou, olha, ele já passou, está passando pela disciplina, mas ele está conosco, está sendo acompanhado, está sentado, está estudando, e eu louvei a Deus por ter um pastor. No momento que eu não pude orar, que eu não queria mais orar, Deus levantou meu menino, o mais novo, e ele disse, mamãe, todas as madrugadas eu oro pelo meu pai, para o meu pai voltar para casa. Quando meu pai vai voltar para casa? Eu disse, quando Deus falar com ele. Então meu menino entendeu que ele falava assim, papai do céu, fale com o meu pai para que ele volte para casa. E a partir dali, o Senhor ele começou a trabalhar em nós. Ele me chamou para fazer uma campanha da família, numa igreja em São Paulo. E eu disse assim, agora você quer fazer a campanha da família? Eu passei anos, eu passei um tempo, né? Fazendo campanha da família, você não quis ir. Ele falou, vai, vamos. Eu falei, não. E mais uma vez, a minha irmã veio e disse, Pati, que tal vocês irem fazer para vocês ouvirem Deus? Eu sei que eu fui muito com o coração fechado para fazer a campanha da família. Numa igreja grande, onde ninguém nos conhecia, mas eu fui fazer essa campanha da família. E aí o Senhor ele foi trabalhando, ele não estava na minha casa, não dormia na minha casa, não entrava na minha casa. Vinha trazer o meu filho, que ele trazia do culto, via os outros ir embora, e a gente nem falava de volta, e eu pagando o vestido, porque Deus já tinha falado comigo. E o Senhor ele foi movendo, e eu falei assim, olha, eu não posso voltar a morar com ele, eu não posso ir para uma festa, eu não posso casar de novo, eu não posso ter essa reconciliação magoada do jeito que eu estou. E ali nós fomos conhecer um seminário de cura e libertação. Passamos 3 dias nesse seminário e quando foi no último dia, nos últimos minutos, eu dizia, Deus, não é possível que eu vou sair daqui dessa mesma forma que eu entrei. E aí, a gente naquele seminário, eu falava, Deus, eu não aceito sair daqui assim, eu não aceito sair daqui assim. E, enfim, quando foi nos últimos minutos, o pastor louvando, o Senhor me mostrou o lugar onde eu tinha sido ferida, onde a minha mente tinha sido presa, foi Deus que me mostrou. E eu vi o Senhor saindo comigo no colo daquele lugar. E eu chorei. Deus saía comigo, era como se ele dissesse assim, ninguém pode te ferir mais, filha. Sou eu agora que estou te tirando daqui. Eu sei que naquele momento o pastor falou assim, olha, saia do lugar para você esquecer esse ambiente que te feriu. E todo mundo começou a andar, eu me agarrei ao meu esposo. E quando eu me agarrei ao meu esposo, ao contrário do que eu dizia, eu te perdoo, que nunca perdoava, que eu não sabia o que era esse perdão, que era o que muito me machucava, eu agarrei ele e eu disse, me perdoe pelas orações contrárias que eu fiz, me perdoe quando eu pedi para Deus te matar, te levar, tirar você da minha vida, me perdoe por todas as vezes que eu quis te ver no fundo do poço, que eu desejei só você. Eu sei que aquela água suja foi saindo, o Espírito Santo foi entrando, e grande foi o mover de Deus, e eu já saí dali muito diferente. Eu senti a cura do Senhor ali, eu já estava preparada para viver o novo. Ali nós marcamos a nossa
renovação de votos. E eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, se for de ti, eu quero um dia de noiva. E uma pessoa que eu nem tinha dito ainda que eu iria ter essa reconciliação, né? Ela me falou assim, minha tia, quando você for fazer a renovação de votos, se você for fazer de novo, deixa eu te dar o dia de noiva. Eu tinha pedido a Deus, e o lugar da viagem onde eu pedi, que era para o Rio, o Senhor também me deu, então ali era um sinal de Deus sobre a nossa vida. Meu esposo já estava bem, já estava sendo levantado na outra igreja, o pastor já estava levantando, já tinha reconhecido, já estava sendo trabalhado sobre a vida dele, ministrado sobre a vida dele. Nós aqui também da igreja estávamos, Deus já estava preparando todas as coisas, os membros, ninguém saiu do lugar, ninguém se perdeu, a igreja orando comigo, chorando comigo, sem saber o testemunho, porque eles estão sabendo desse testemunho agora. A maioria, 90% da igreja, está ouvindo o meu testemunho agora, tá? E aí o Senhor usou uma profeta para me dizer assim, pastora, pegue 3 mulheres e desça a oração. Faça uma campanha de 21 dias. Mais uma vez, eu iniciei a campanha de 21 dias, chamei 3 mulheres, 2 fizeram, receberam vitória, e uma não fez, e automaticamente ela não recebeu vitória. Porém, nós todos os dias, no mesmo horário, estávamos lá para fazer a campanha. Quando foi para terminar a campanha, que eu falei, Deus, eu sei que vem algo do Senhor, alguém que era muito querido no meu coração, que eu jamais ia imaginar, me ajudou até mesmo na prova, espalhou minha vida no Face, no Instagram, em todos os lugares. Colocou o nosso nome, colocou o que tinha acontecido na minha casa, colocou a família de adultério, colocou o nome da igreja. E mais uma vez eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que toda essa vergonha? Eu não acreditava no que eu estava vivendo, eu não acreditava no que eu estava passando, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Mas eu não tinha Face, eu não tinha Instagram, eu sabia pelos outros. E todo mundo soube do que tinha acontecido na minha casa, não em detalhes, mas alguém foi lá e fez, teve a oportunidade, né, de fazer. E Deus falava assim para mim, em lugar de desonra, eu te darei dupla honra. E aí chorei muito, desci muito a presença de Deus, e Deus me dizia, erga a tua cabeça, porque vocês não devem nada a ninguém. Continue a fazer a minha obra. Mas era mais uma vez que eu estava sendo ferida, machucada. Porém, todo momento o Senhor estava comigo. Sabe o que para isso serviu? Os outros, meus irmãos, se juntaram a mim e oravam junto comigo. E o Senhor estava agora colocando minha família no lugar. E estavam à festa junto comigo, porque era só Deus para fazer isso. Nenhum irmão aceita que o outro passe. E eu ali, ó, calada, gemendo, chorando, umas 4, 5 pessoas da igreja que sabia exatamente o que eu estava passando. E o Senhor agora estava colocando tudo no seu devido lugar. E quando foi chegando essas mensagens, quando a gente foi vendo tudo isso, estava sendo embrulhado o convite dos padrinhos da nossa renovação de votos. Deus preparou a festa, Deus preparou a viagem, Deus preparou a nossa renovação. E o melhor, Deus falou assim, agora eu te capacitei para levantar e ministrar realmente casais. E a partir dali, o Senhor, Ele nos uniu, Ele levantou a minha família de novo, Ele deu estrutura a nós de novo, Ele colocou a minha família de pé. Restauração a gente não faz com as mãos, restauração a gente vive o que Deus tem para nós. E hoje nós glorificamos e exaltamos o nome santo do Senhor. É muito fácil quando a gente fala assim, Deus restaurou.
Mas é muito difícil viver esse processo. Vocês não têm noção de como eu encurtei esse testemunho das guerras vencidas, das amigas que lutaram junto comigo, das orações, das batalhas. Foram muitas coisas. Eu passei pelo psicólogo pela segunda vez. Deus me tirou de lá pela segunda vez. Me pôs para estudar. Fez florescer o meu deserto. Quando o meu deserto floresceu, foi onde ele entrou no deserto. Então, assim, o que Deus fez na minha casa, na minha vida, tem feito no ministério, é uma coisa aplausível. Hoje nós olhamos, a gente nem imagina que nós vivemos tudo isso. E hoje eu digo assim, nós somos saradas para sarar. Há um ministério com esse nome, Saradas para Sarar. E realmente nós somos saradas para sarar. E hoje nós lidamos com famílias, nós lidamos com esse ministério de casamento, com a mentoria de mulheres. O Senhor me fez uma pessoa muito melhor e hoje eu entendo o valor do meu ministério, o valor do ministério da minha família, e o Senhor nos colocou de pé para a honra e a glória dele. Então, esse grupo de mentoria que hoje eu tenho, que o Senhor criou no meu coração, foi através disso. Do jeito que Deus levantou a minha família, vai levantar a sua também, para a glória do nome dele.